Olá a todos e todes. Eu sou a Gislene, psicanalista, docente e coordenadora pedagógica do Instituto de Psicanálise LIEP. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos curtos, grisalhos. Eu estou com uma blusa e um cachecol vermelhos, óculos vermelho e preto. Atrás de mim, uma biblioteca, alguns livros e imagens de mulheres pretas. Nós temos hoje a presença do Ju Spor, que falará sobre um dos escritos do Paul Preciado, que é o livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Essa fala do Ju, além da leitura, será tecida por comentários e por uma pesquisa inicial que ele fez e que também deu origem a um livro que ao final nós apresentaremos a vocês. Ju, venha. Então, me apresentando, eu sou o Ju, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, e eu vou estar falando sobre esse livro do Preciado, né, que na verdade é uma palestra que ele realizou, e não teve tempo de terminar, então o livro ele tem esse intuito de contar com todas as palavras o que que ele queria dizer na ocasião. Deixa eu ver aqui. Eu sou designer atualmente, mas eu também sou pesquisador em gênero e cultura imaterial. Sou autor desse livro que nós mencionamos, Mapeando Vozes Não Binárias nas Redes Sociais, e estou em formação em psicanálise pelo Instituto Unicotiano. Você quer falar um pouquinho mais de você? Ou- Eu posso só complementar que eu acho que nós temos um caminho. Nós nos encontramos no IBPW, né, no Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, e a partir de um contato inicial acerca do Winnicott propriamente dito, nós estendemos para outros assuntos e chega nesse convite para que você fale no Instituto de Psicanálise, LIEB, que é em Sorocaba. Você é convidado e nos dá a honra de aceitar o convite de falar sobre em um encontro que nós temos permanente, que se chama Fale Mais sobre isso. Essa é a denominação. Mas, até então, Fale Mais sobre isso era presencial. E como a sua fala trouxe uma repercussão entre os presentes e um desejo de ouvir entre os ausentes, surgiu então a ideia de nós retomarmos, falarmos novamente, né? De trazê-lo para as considerações, agora no modo virtual, abrangendo o maior número de pessoas possíveis. Então, aqui representando o Instituto, Obrigada. eu agradeço novamente a sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar conhecimento e tempo. Obrigada. Vamos ver se a gente arruma umas boas perguntas com esse livro. Bom, então, contando rapidamente sobre o livro em si, ele é um livro de uma palestra, como mencionei, de 2019, onde esse filósofo pós-estruturalista, o Paul Preciado, ele discursou para 3.500 psicanalistas em Paris, durante um evento que tinha o tema de mulheres na psicanálise. É, o tema do evento é uma das grandes razões pelo qual o Preciado faz o texto que faz, ah, porque se encaixa muito bem, né, no sentido de um simpósio dessa data ainda estar mencionando mulheres na psicanálise como se falasse de um sujeito que ainda não tivesse sido autorizado a falar de igual para igual, né? Que se fosse uma nota de rodapé, um asterisco e uma menção no final da página. E aí, para isso, ele vai usar um conto kafkiano que se chama Relatório para a uma Academia,
onde um macaco, Pedro Vermelho, ele acaba se tornando alcoólatra para poder se juntar à subjetividade humana e falar, né, para como ele tinha se sentido, estava sentindo preso, né, assim como antes, agora na jaula da subjetividade humana. E aí, nesse discurso, psicanálise, o Preciado faz uma analogia com a psicanálise nesse sentido, se perguntando, né, se a psicanálise gostaria de se abrir às críticas políticas de sua prática e linguagem, ou se ela iria se manter presa à epistemologia da diferença sexual, que é a principal crítica do Preciado em relação à teoria que ele aborda, né? E essa fala ela causou grande impacto, seja pelas piadas e pelo tom jocoso que as pessoas levaram no dia o que ele falou, seja pelo incômodo de fato, né, que alguns admitiram sentir e se lançaram então a se autocriticarem em relação às suas práticas enquanto psicanalistas. E ele deu origem a esse livro que agora está publicado no Brasil pela editora Zahard, agora em 2022 foi publicado, né? Essa pequena introdução eu fiz a partir de um podcast da Rádio Companhia, da Companhia das Letras, onde a Mara Moura e Adri Azevedo fazem uma conversa sobre o autor. Bom, então a apresentação hoje ela tem esse slide que geralmente é uma citação do próprio livro e alguns slides que vão ser em outras cores que daí eles ou são quando tiver essas aspas amarelas elas se referem a uma parte do Preciado, uma fala do Preciado em outro livro que eu trouxe para respaldar, né, o que nós estamos falando a partir do texto dessa palestra original, mas também tem um ícone de lâmpada na esquerda, que daí é uma inferência minha, né? Uma fala que eu trouxe a partir da minha interpretação, também com o objetivo de ajudar a elucidar um pouco o texto. Então, a ideia é fazer breves comentários em cada uma dessas leituras, e com isso conseguir que a gente entenda, né, o texto de forma mais ampla. Então, ele começa, né, se referindo aos senhores e senhoras que estão escutando e diz, né, que não sabe se vale a pena citar aqueles que não são nem senhoras nem senhores, porque duvida que haja alguém entre eles que tenha renunciado, né, à diferença sexual e que tenha sido aceito como psicanalista de pleno direito. Então ele está falando o quê? De psicanalistas trans ou não binários, né, e que foram admitidos ali entre eles especialistas. E se existe, ele salda então esse mutante agora mesmo no sentido já de trazer a ideia do monstro, né? Ou de uma pessoa que não, que talvez tenha, que esteja, nesse sentido, se questionando sobre a sua própria identidade e que ainda, consiga, né, habitar ali entre os psicanalistas da palestra. E aí, ele vai dizer desde já que ele não toma por garantida a existência natural da masculinidade ou da feminilidade. É, toda a obra do Preciado é baseada em outras ideias de autores como Judith Butler, Foucault, que vão questionar, né, a questão da diferença sexual enquanto natureza, né? É, e a partir disso, então, trazer uma série de dados e datas e recibos, como a gente pode dizer, do quanto isso não é natural, né? De quando isso foi criado, por que foi criado, com qual intuito. E daí, ao final desse parágrafo, ele também sugere, né, que não tem problema nenhum que se depois da fala dele, essas mesmas pessoas decidirem voltar para sua vida naturalizada, né, se assim elas puderem esse tom, né, curioso do Preciado, de crítica, ao mesmo tempo que tentando alfinetar, né, uma crítica humorada, é uma característica do autor, né, um jeito dele escrever e desestruturar um pouco, desestabilizar no próprio texto, né, além dos dados trazidos, né. Então, nesse outro livro, né, Texto Junk, o Preciado vai contar um pouquinho mais da história dele, que eu acho que vale a pena para a gente poder entender um pouco do autor, né, e
nesse parágrafo em específico, ele vai contar um pouco como o próprio pai dele nunca reconheceu, né, a vivência homossexual enquanto, ou travesti, ou transexual, enquanto uma vivência normal, entre aspas, e sim patológica, né? E aí ele traz falas muito terríveis, né? Que o pai dele falava e começava dizendo que um homem tem que ser homem, uma mulher tem que ser mulher, trazendo a questão da vontade de Deus por serem pais extremamente católicos, e depois continuava dizendo que natural é a união de um homem e uma mulher, né? A ideia do natural trazida já nessa frase. Por isso os homossexuais são estéreis, até chegar na implacável conclusão de que se tivesse um filho bicho, ele matava. E aí, no caso, esse filho era o próprio Preciado. Então, aqui ele vai ao início também do texto, né? Voltando a Eu Sou o Monstro que Vos Falo, o Preciado ele traz um pouco da história desse conto kafkiano, então, de 1917, ou seja, é um texto bastante antigo, mas que faz sentido trazer, né? Especialmente em referência ao tema daquele encontro. Nesse texto, o Pedro Vermelho, né, esse macaco, ele não vai dizer que o processo de humanização dele foi uma história de emancipação ou libertação dessa animalidade, mas sim uma crítica a esse humanismo colonial europeu. Então, essa jaula da subjetividade humana, né, ele precisou, ou seja, ele saiu de uma jaula de per se e entrou numa jaula simbólica da subjetividade humana, ou seja, ele não estava livre de nenhuma forma. E é assim, mais ou menos, que o Preciado vai dizer que se sente, né? Enquanto trans, não enquanto ser liberto, mas sim mudando de jaula. Então, ele vai dizer que ele é um corpo transexual, né? E que a psicanálise, por via de regra, vai ter entendido ao longo do tempo a transexualidade enquanto uma metamorfose impossível, né? No sentido de uma transição que é corporal, mas que desconsidera o simbólico ou vice-versa. Então, seria impossível, né? E outras teorias sobre a transgeneridade, estar além da neurose, à beira mesmo da psicose, incapaz de resolver corretamente o complexo edipiano ou tendo sucumbido à inveja do pênis, né? Eu sou o monstro que vos fala, ou seja, um monstro que não consegue, né, se entender no gênero natural do nascimento ou no sexo natural do nascimento, já que as coisas andam juntas. É, e que então precisaria, né, fazer uma transição física, incapaz de se haver com suas próprias questões. E que nesse momento ele estaria pedindo a palavra não como um monstro, não de cima para baixo, mas de igual para igual, né? Então, não considerando o psicanalista acima dele, nesse sentido, né? Um cidadão monstruoso igual. É, nessa crítica que ele vai fazer à questão do tema do simpósio, ele vai dizer que teria sido muito mais interessante, ao invés de falar das mulheres da psicanálise, falar sobre os homens brancos heterossexuais e burgueses em psicanálise, pois a maioria dos textos e práticas psicanalíticas elas vão girar em torno do poder discursivo e político desse tipo de animal, que se considera e se confunde como um humano universal, sejam pelos psicanalistas homens ou mulheres, né, que estariam aceitando serem colocadas como um tema específico e não como parte, né, da psicanálise de forma geral. Um ponto interessante da gente perceber é que as mulheres têm uma proximidade, né, na teoria de gênero com os indígenas, no sentido de que ambos são descritos como se fizessem parte da natureza, no sentido de mulheres gerarem a vida e das pessoas indígenas estarem conectadas à natureza de uma forma considerada diferente da forma tecnológica civilizada, né, europeia. E por isso, dessa forma, se transformam em corpos explorados por esse homem branco, né, que então exploraria e dominaria da mesma forma que domina a natureza de fato, né, enquanto natureza do mundo, né, e vistos como, então, seres de segunda ordem, né, as mulheres e os indígenas.
Mas isso desconsidera totalmente a ideia de uma tecnologia enquanto uma ideia mais ampla da tecnologia, né? Que poderia ser absolutamente qualquer coisa que a pessoa consegue utilizar para outra coisa, ou seja, a própria natureza pode ser transformada numa tecnologia nesse sentido, né? Num ferramental, mas existe um recorte bastante interessante, né? Feito pela ideia masculina da tecnologia, então que torna esses sujeitos de segunda ordem. Mas, para além das mulheres na psicanálise, hoje também não faria mais sentido falar, das pessoas não binárias ou das pessoas trans não binárias como uma nota de rodapé, porque elas já estão ganhando visibilidade em diversas áreas, ou melhor, já ganharam, né? Então, eu trago aqui algumas pessoas, né? A Yoy Beriel, que foi a primeira pessoa a retificar sua certidão para o sexo não especificado, países como a Argentina, Canadá e Austrália que adotaram a opção X em seus documentos, o próprio Brasil, que mais recentemente já possibilitou, né, que não se precise mais entrar com um pedido jurídico para que possa mudar para sexo não binário, ou um terceiro sexo, melhor dizendo, né? Então, esses avanços, e aí segue, né, o texto falando da questão das Olimpíadas, questão da presença na política, torna-se evidente, né, que não faz mais sentido discutir o espaço dessa ou daquela subjetividade, né, porque, na verdade, o aumento, né, a explosão da binariedade, ela mostra que o próprio processo, né, de divisão supostamente naturalizada está em ruínas, né, está num processo de mudança por corpos que escapam, atravessam ou excedem esse masculino e feminino. Qualquer coisa me interrompe, Gigi, se quiser fazer algum comentário. Então, o Preciado vai ter um ponto importante nesse parágrafo, onde ele explica, né, algo que está presente nos demais textos dele, que ele não entende a transgeneridade enquanto uma liberdade ou um futuro pós-gênero, né? No sentido de que se a gente abdicasse do gênero, ficaria tudo bem. Pelo contrário, né? A divisão binária, ela precisa ser desestruturada a partir de novas formas, né? De entender a pluralidade da vida. Mas que, por enquanto, a transgeneridade, ela seria uma outra jaula, que pelo menos ele teria entrado por iniciativa própria, né? E não por ter sido assim designado ao nascimento, na primeira cirurgia simbólica, como ele chama, feita ali pelo médico ou mesmo pela ecografia. Então, dessa vez, ele escolheu a própria jaula e ela tem, e a gente pode pensar nas questões de violência ou nas próprias questões de ininteligibilidade da pessoa trans, ou seja, não entender que exatamente você é, entre aspas, se você não é nem homem nem mulher, e as violências pelo quais as pessoas transpassam, né? Ou seja, não é uma ideia distópica, atual de uma realidade perfeita, né? Pelo contrário, né? Assim, se tem suas próprias problemáticas, mas que ali, então, ele estaria escolhendo essa batalha, né? E a partir de uma visão consciente e não uma ideia de que isso está posto e que não existe a possibilidade de crítica ou de hackeamento, né? Ah, e Ju, pode falar. deixa eu fazer uma colocação aqui e talvez você possa, se achar que é pertinente, né, ou podemos deixar mais à frente. Mas eu já gostaria de falar, e até porque nós teremos alguns psicanalistas assistindo posteriormente, desse lugar da clínica, do setting, em receber esses corpos diversos. Nós temos, por exemplo, na psicologia e até na psicanálise standard, na tradicional, o que é chamado de anamnese. Nessa anamnese, via de regra, né? Via de regra, e obviamente existem as exceções, via de regra, se pergunta o sexo. Uhum, Há um pedido de identidade. uhum, Então, qual é o seu nome, qual a sua idade, qual a data de nascimento, pais, enfim. Então, olhando para esse lugar, esse momento, olhando para tudo isso que você trouxe, e pensando nesse momento, que é inicial, que é a chegada
na clínica, que é o primeiro contato. Claro que dá para se ter aqui uma ideia, mas é muito abstrata enquanto não experienciar essa situação. E aí eu passo para você. Isso já seria o quê, né? Como já seria sentido esse momento? Uhum. Eu acho que a primeira pergunta que inclusive, né, tava falando que eu não trabalho atualmente como psicanalista, trabalho com designer. A primeira pergunta que nós nos fazemos enquanto designers, nós estamos montando um formulário de pesquisa, que eu acho que pode ser feito também na anamnese, é a serviço de quem e com qual objetivo se faz as perguntas que se fazem, né? A pergunta de gênero ou a pergunta de sexo, elas têm o objetivo de montar uma ideia preconcebida daquele que fala, porque se sim, é muito questionável, né? Eu acho que coloca a pessoa numa situação muito desagradável, de necessidade de definição de algo que pode não estar definido, algo que pode ser indefinido, em termos, falando aí de questões de não intersexo, né? Ou mesmo pode ser uma pessoa que não deseja dividir algo naquele momento que foi designado ao nascimento, considerando sexo, né? Ou talvez numa ideia que acho que seria até pior, numa necessidade de saber o gênero de registro, por exemplo, né? Eu acho que essas questões elas pertencem ao paciente, é, elas pertencem ao entrevistado, elas pertencem à pessoa que está sendo está na posição de paciente, e elas devem ser construídas com esse paciente, né? No sentido de que a história deve ser contada por ele, né? E construídas no sentido de se criar um espaço de confiança. Então, se eu crio um espaço de confiança, já se subentende que eu tenho que estar aberto, né, para esse paciente de outras formas, né, e não com um olhar preconcebido. Se eu estou construindo algo com ele, eu não posso colonizá-lo, por assim dizer, né, com a minha visão externa que tem talvez um foco de resumir, de simplificar, de facilitar, de identificar, de rotular e não de construir de fato, né, de forma criativa, um espaço seguro e que no qual aquela pessoa possa então se construir, né, se dizer. Ela já foi dita muitas vezes na vida dela, né? Ela já foi dita de formas múltiplas, seja com olhares ou com as palavras dos pais ou palavras que não justificavam, né, quem ela era, que não eram satisfatórias, né? Então, se de repente ela não tem palavras, ou se isso de repente torna o processo de anamnese ou de entrevista inicial mais complexo, é porque talvez provavelmente deveria ser, né? E aí talvez a gente tenha que ampliar os nossos formulários, a gente tenha que se perguntar quais são as perguntas necessárias, se resumir nessa necessidade de organizar, de rotular. E construir outras formas, né, dessas consultas iniciais. O Preciado, com certeza, em diversos momentos do texto, vai identificar esse momento, entrevistas com ele, inclusive. Tem uma muito boa, a gente pode atrelar o vídeo com uma entrevistadora francesa, e ela tem a melhor das intenções, mas em diversos momentos ela entra nessas questões, assim, e ele deixa muito claro que a necessidade de rotular, ela já é um primeiro preconceito, né? Existe algo que eu estou querendo dizer quando eu defino alguém como mulher, algo que aquela pessoa pode e não pode, e quando eu defino ela como homem, algo que ela pode ou não pode enquanto homem. Então, definir esse paciente seria, assim, um primeiro problema, né, para o autor. É, e, eu acho que o que eu falei, assim, acho que é muito interessante que talvez se eu der o espaço, se eu dou a possibilidade, né? Até uma colega mencionava nas nossas chamadas quando a gente fez a primeira parte desse trabalho, que as pessoas usam, elas fazem uso, quando elas são dadas a oportunidade de pensar fora da binaridade, elas fazem uso desse espaço. Você pode deixar isso aberto, né? E ela vai, e talvez a gente se espante com a quantidade de novas identidades que vão ser declaradas se a gente der a oportunidade delas falarem, né? Então, acho que esse é um, é um pouco de como talvez isso possa ser resolvido. Mas acho que as respostas não estão prontas, né? Acho que a ideia é construir esse novo processo. Obrigada, Ju. É,
Bom, então, o Preciado ele vai dizer que antes do século XVIII só existia o Preciado no sentido de que ele vai contar a partir de outros autores, né? Tem muita coisa do Preciado que é nova, mas também tem um trabalho de arqueologia histórica, onde ele vai desenterrando, né? E vai trazendo esses recibos, como eu falei, para mostrar, né, o que aconteceu. Então, antes do século XVIII, ele cita que o corpo só existia um tipo de corpo, né? O masculino, o corpo universal. E o feminino, então, era uma versão incompleta desse corpo masculino. Com os avanços da medicina, o interesse de entender melhor sobre esse corpo que gestava, que gerava outras vidas, que gerava força de trabalho, surgiu a ideia de dois sexos opostos e curiosamente complementares, né? Ou seja, convenientemente complementares. Então, para o autor, essa divisão ela foi criada para manter o controle social e reforçar esse sistema patriarcal, né? Dessa força de trabalho, do controle sobre esse corpo que gestava e tinha um potencial imenso, né? Já que naquele momento a força física, né? Era essencial, né? Então, se começa a pensar em critérios anatômicos e hormonais, ainda que muitas pessoas biólogas, que também são críticas de gênero, vão dizer, e a gente vai falar um pouco mais ao longo da apresentação, que essa questão anatômica e hormonal ela é muito questionável. Né? A Anne Fausto Sterling traz que existem pelo menos 5 sexos, ainda que durante algumas entrevistas ela diga que isso foi apenas uma forma dela ironizar a questão da binariedade, que quando ela diz cinco, ela quer dizer múltiplos, né? Então, que não existiriam apenas dois corpos, que as questões hormonais não seriam definidoras, né, daquele gênero, que elas teriam um espectro, né, de expressão hormonal e anatômica. Então, isso cria, né, com essa necessidade de se enxergar corpos diferentes e complementares, se cria apenas dois sexos naturais. Mas esse jogo continua funcionando com apenas duas peças e impõe regras diferentes para cada uma. O que o Preciado está dizendo não é criar uma terceira peça, né, não dizer que existem muitas peças dentro dessas, ou diferentes peças dentro dessas duas, mas sim mudar o jogo por completo, né? Para que a gente não precise recortar os corpos para que eles caibam dentro de regras, mas sim fazer uso, né, da possibilidade que a gente tem para mudar a episteme, ou seja, o conhecimento, para que então a gente compreenda a diversidade e a pluralidade da vida. Na ocasião da criação desse material, Laerte tinha acabado de fazer essa charge, que eu gostei bastante, onde existe um homem, né? Se a imagem mostra um homem, onde ele se apresenta dizendo que ele é um homem, que a mulher é um homem sem pênis, e aí ele aponta para uma imagem dela, que o cachorro é um homem de 4 patas, o carro é um homem de rodas, e pronto, o mundo é seu. Ou seja, ele está definindo, né? Ele está dizendo, lendo e fazendo tudo a partir da visão dele e, convenientemente, uma visão para a qual o mundo foi projetada. A gente tem 10 minutos, ele acabou de me avisar aqui. É, tá. Daí eu acho que ele vai parar, mas aí depois eu recorto o vídeo e a gente vai montando um quebra-cabeça. É, você pode fazer um amarrio agora e aí a gente vai para o outro. Tá bom. Bom, então, agora vai de fato começar, né, a descrição do Preciado do que é essa experiência incrível que ele passou através da autoadministração da testosterona, que agora fazem 6 anos, na ocasião de 2019, né, faziam 6 anos, e que tem a mesma qualidade que a vida tem para o bebê nos primeiros meses de vida, quando as cores aparecem diante dos olhos, as formas assumem um volume que as mãos podem agarrar pela primeira vez, quando a garganta começa a trazer uma voz que você desconhece, que você começa a conhecer, e enfim, né, você vai articulando palavras. Então, ele está evocando, né, enquanto pessoa trans, o prazer de aprender na infância que é um momento onde você se apropria talvez de um novo nome, e aí não estamos falando de regras fixas, né, para nenhuma pessoa trans, mas sim coisas possíveis da transição, né, e que se você administrar, especialmente no caso de pessoas transmasculinas, você administrar a testosterona, é possível que você tenha uma nova voz, e aí que eventualmente você consiga explorar além da jaula da masculinidade e da feminilidade, né, ou seja, tudo isso pode acompanhar o processo de transição
e isso teria, né, o mesmo prazer que teria para uma criança conhecer o mundo. Aí só fechando, então, existem outras passagens onde o Preciado fala da voz, nesse sentido simbólico da voz, mas também da voz propriamente dita, né, que está passando pelo processo de transição junto com ele, onde ele diz que o telefone deixa de ser um fiel emissário e e se converte num traidor, onde ele liga para a mãe dele e a relação com os pais é uma relação importante para o autor, e ela pergunta, né, quem é que está falando? Porque ela não reconhece mais aquela voz, né? Mas ele diz que, na verdade, existe uma verificação, né, a prova da filiação, que coloca a prova a filiação, e aí ele se pergunta, né, se ele realmente alguma vez foi o filho dela. Porque se ela não o reconhece, será que algum dia ela reconheceu? Então, às vezes ele diz que desliga porque tem medo de não ser capaz de explicar o que está acontecendo, e às vezes responde, sou eu, e acrescenta, tá tudo bem, como quem tenta evitar que a dúvida ou o alarme se anteponham à aceitação. Esse processo de aceitação, né, do Preciado pela família, né, que é muito importante para ele, foi um processo bastante duro, com muitas lágrimas, mas que é descrito pelo autor como um processo onde a mãe teve um papel fundamental ali, inclusive de contorno ali da dificuldade do pai de entender essas questões e que hoje eles estão num momento muito melhor. Mas que isso acompanhou ele durante muitos anos, né, mesmo sendo uma pessoa adulta e com uma aceitação enquanto autor, né, uma validação enquanto autor, né, da questão da transgeneridade.